Olá, quais os caminhos da nova poesia brasileira? Depois de tantas vanguardas, tantas evoluções, o que nos resta? Vamos procurar as respostas com o escritor e crítico literário Domício Proença Filho. Membro da Academia Brasileira de Letras, Domício ainda nos fala sobre as razões da polêmica reforma ortográfica. Na dica de leituras, 2 momentos de nossa crônica, na análise dos livros Melhores Crônicas, de Humberto de Campos, e A Procura de um Cânone, de Luiz Paulo Horta. O Leituras conversa agora com Domício Proença Filho. Domício, eu queria começar essa conversa falando sobre uma instigação que você faz nesse texto aqui do Concerto a 4 Vozes, na introdução, onde você fala das vanguardas, o envelhecimento precoce das vanguardas poéticas. Como é essa questão? As vanguardas, a partir de dos anos 60, né, com datas precisas, nós começamos a ver o florescimento de vários movimentos coletivos de vanguarda. A partir de 68, esses movimentos de grupo deixam de ter uma existência como tal. Quer dizer, eles deixam epígonos, mas a maioria deles permaneceu vanguarda. O que eles representaram? Uma abertura para o novo, eles representaram uma perspectiva teórica diferenciada, quer dizer, uma reflexão teórica, principalmente o grupo do movimento concreto, né, partiu para uma reflexão sobre literatura, sobre teoria da literatura bastante enriquecedora. Agora, a proposta concreta, a proposta neoconcreta, e depois os outros, a poesia praxis, que vem logo depois, a poesia marginal, que vem na sequência, eles acabaram permanecendo vanguarda, trouxeram a sua contribuição, mobilizaram e passaram a conviver com a tradição da tradição, como eu chamo, né, a tradição da tradição, porque a tradição do verso medido, ela permanece. É curioso isso, Maurício. O verso medido perpassa a literatura brasileira sempre, ele não deixa de existir. Mesmo durante a Revolução Modernista, se pudermos chamar de uma revolução, dentro do movimento modernista que privilegia o verso livre, o verso tradicional, o verso medido, ele continua como uma das técnicas de que o poeta se vale, né? Sobretudo a partir do segundo momento, que é o momento de 30, quando as conquistas do modernismo se sedimentam e retomam e recriam a partir das técnicas antigas. A partir daí se sedimentam essas conquistas modernistas de tal forma que lá adiante, a partir dos anos 70, 80, nós já podemos falar numa tradição modernista. Quer dizer, há um grupo, é curioso isso. Curioso. Quer dizer, aquilo que era uma proposta renovadora, se propõe, se depura e passa a ser uma técnica, passa a ser uma forma de fazer versos incorporada à literatura. Essa é a grande marca da dinâmica do processo literário, como é a marca da dinâmica do processo cultural. Agora, curiosamente, a partir de 68, há um movimento na poesia que eu costumo chamar de movimento de dispersão. Ou seja, cada poeta assume a sua singularidade, a sua própria proposta. Os grupos, como tal, deixam de existir. Daqui a pouco mais adiante, anos 90, chegando a 2000 e pouco, alguns poetas ainda buscam agrupar-se, mas não em torno de um ideário, não em torno de uma estética, apenas em torno de vamos divulgar a nossa poesia juntos. Né? Quer dizer, o movimento hoje ele já não é assim, digamos, de esteticamente coeso, mas ele é de uma busca de uma maior afirmação da poesia como um todo, da poesia, né? Não aquela condição quase de geração de que se tinha. Não, tanto que as manifestações poéticas dos grupos que se propõem divulgar, elas são mais ou menos parecidas. Né? São propostas de caráter existencial, com muito pouco de preocupação social. Você reparou que a poesia hoje, a poesia brasileira, se faz de uns tempos até agora, nesses últimos 10 anos, por exemplo, ela não tem muito a preocupação com levantar uma bandeira social. Não é? Ela não tem
uma proposta ideológica comprometida. Pelo menos até onde eu leio, até onde vai a minha leitura de poetas, que eu não li todos os poetas que publicaram nesses últimos anos. Seria impossível, porque há muito poeta. Graças a Deus, muita gente continua escrevendo. E esses poetas, inclusive, encontraram um outro espaço, que é exatamente o espaço da rede, o espaço da internet. Não é? Quer dizer, os poetas passaram a se comprazer colocando os seus poemas no blog, não é? Trocando com os colegas poemas na internet, divulgando por aí, o que foi um outro suporte para a criação da poesia. E esse suporte é válido? Quer dizer, essa busca da internet, ela valida a poesia, ela de certa forma melhora a poesia, ou enfim? Olha, não é uma questão de melhorar ou de piorar. Ela passa a ser um novo veículo de divulgação da poesia, que vai atingir a um público quase inimaginável, não é? Que pode ser o próprio companheiro, o próprio poeta que vai ler o poeta, mas pode ser também um público que frequenta a internet em busca dessas novidades. Por quê? Porque a internet vai possibilitar uma interação maior, né? Vai possibilitar um diálogo, vai possibilitar que você acesse o poema e possa dialogar até com o próprio autor do poema. E há um aspecto também que você levantou, essa questão temática da poesia, né? Quer dizer, que ela ganha uma nova dinâmica. A gente percebe, inclusive, poetas como Ferreira Goulart, que assume um outro discurso, fora daquele discurso mais social. O Sequim, que é seu colega de academia, que assume não digo uma tradição, mas um diálogo mais íntimo com a tradição poética. Exato, e a tradição da perspectiva existencial e a perspectiva do metapoema, né? O poema sobre o poema, não é? O jogo com as palavras. O Sequim joga muito com isso, não é verdade? Mas você vê que há outros poetas que vão buscar outros espaços, vão buscar a realidade regional, não é? A realidade nordestina. Há outros poetas que retomam a velha tradição modernista, que eles buscam revitalizar. Se eu pensar no Adriano Spínola, por exemplo, que dialoga praticamente com aqueles poetas dos começos do modernismo, Walt Whitman, Fernando Pessoa, né? Aquela poesia de táxi, de metrô do Adriano passa muito por aí, né? A poesia e também regional, que ele passa por aí. E o Adriano tem parece um livro voltado para essa perspectiva social também, mas não é a tônica. Quer dizer, a tônica é uma poesia de caráter existencial, uma poesia que volta aos temas da tradição da poesia, com menos intensidade o poema sobre o poema, que durante um tempo foi uma tônica, né? Quase todos os poetas faziam poesia sobre a poesia. E eu acredito que a poesia de sempre, mas sobretudo a poesia de uns tempos para cá, ela ou se volta para uma perspectiva existencial centrada nas vivências imediatas do poeta, né? Ele se propõe uma visão da vida e faz a sua proposta em relação a essa visão da vida. Há uma outra dimensão que se volta para a realidade circunstante, para a sociedade em que ele vive, né? E outra que se projeta numa dimensão que dentro dessa perspectiva da realidade que ele vive, ou ele se circunscreve à sua cidade, ao seu país, né? Essa realidade da comunidade de que ele faz parte como um ser social, como um ser nacional, né? Então eu diria, e outros que abrem para uma perspectiva universal. Então, sintetizando, aos poetas centrados no ser individual, no ser social e no ser humano, não é? O Adriano Spínola, ele chega tem um aspecto da poesia dele que me chama muito a atenção, inclusive. Esse diálogo com a tradição modernista, ela é tão profunda que em alguns momentos ele é claramente drummondiano, claramente bandeiriano, né? Ele chega a prestar uma homenagem até mais íntima a esses poetas, né? É verdade, ele é um grande metaforizador, ele sabe muito bem jogar com isso e trabalha muito bem o verso livre também, né?
ao lado do verso tradicional, ele não abandona o verso tradicional, mas ele tem aquela explosão, né, do poema praticamente fruto da intuição, né, o poema, menos o poema de construção, né, e mais o poema de invenção, de soltar, deixar as palavras livres, né. Você está no centro de um debate muito interessante agora, junto com a Academia Brasileira de Letras, que é esse debate sobre a unificação da língua portuguesa. Eu acho a questão da unificação muito... é uma palavra muito forte para isso. Na verdade, seria mais a criação de um ambiente mais íntimo entre as várias línguas portuguesas, né? Em que ponto está isso, como é que está isso e qual é o envolvimento da Academia Brasileira neste processo? Começando pela primeira pergunta, ou pela primeira observação que você fez. Na verdade, o acordo ortográfico da língua portuguesa, ele busca dois objetivos fundamentais: unificação da ortografia e simplificação da ortografia e unificação da ortografia dos países que integram a comunidade lusófona, ou seja, as 8 nações soberanas com assento na ONU, em que a língua portuguesa é um idioma oficial. Como nós estávamos vivendo duas realidades, uma do acordo de 43, das instruções de 43, que regulavam a realidade brasileira com modificações em 71, e outra das normas portuguesas de 45, diferentes das nossas, e acrescida de mudanças em 73, nós tínhamos então 2 sistemas ortográficos. Eu quero insistir que ortografia só muda a roupa das palavras, quer dizer, só muda a representação gráfica, não muda a língua. Há um equívoco muito grande, é preciso dizer isso, embora seja uma obviedade, mas há um equívoco. Os portugueses continuarão a falar como sempre falaram, os africanos, os timorenses continuarão a falar como sempre falaram, nós brasileiros continuaremos a falar as nossas variantes socio-regionais, né, as nossas variantes regionais, as nossas variantes socioculturais, e todos os países falarão as suas variantes geográfico-regionais. Isso não muda. O que então que muda? Em primeiro lugar, há uma tentativa de simplificar a representação gráfica dessas palavras. Por exemplo, retirando determinados acentos. Por quê? Porque havia uma divergência. Vou dar o exemplo com a Assembleia. Não é? Nós dizemos Assembleia, mas os portugueses e os africanos sempre disseram Assembleia. Então, havia um conflito e eles não acentuavam porque eles não pronunciavam assim. Então, como nós pronunciávamos Assembleia, nós continuamos a manter o acento até que o acordo, para unificar esse aspecto, diz não, então tudo bem, ninguém mais acentua e nós sabemos que nós continuamos a dizer Assembleia, a ler Assembleia, e eles continuam a ler Assembleia, e este acento já não existindo simplifica. O acento de voo, por exemplo, que não tinha nenhum sentido, que não alterava em nada a pronúncia. Tanto você colocar voo com acento circunflexo no primeiro O ou sem acento circunflexo, não ia modificar nada. E assim vários aspectos da grafia que provocavam uma dissensão, eles foram simplificados, eles foram unificados numa tentativa de chegar a uma simplificação possível. Por outro lado, o acordo privilegia o aspecto fonético, em detrimento, às vezes, até do aspecto etimológico. Aí está um dos nós da divergência que ainda persiste entre a adoção portuguesa do acordo e a realidade do acordo que o Brasil já adotou. É que a tradição etimológica em Portugal é muito forte. Então, a resistência a deixar de colocar uma consoante muda, coisa que nós brasileiros já fazíamos há muito tempo, né? O Brasil há muito tempo aboliu, por exemplo, a consoante muda de secção, não é? Mas os portugueses mantêm a consoante, mantêm a consoante escrita e não a pronunciam. Se você for a um hotel em Portugal, você vai ser recebido na recepção. E a plaquinha tem o P, recepção. Mas você está sendo recebido muito bem na recepção e será uma acolhida muito receptiva
mas não, com o P. Isso é o fruto de uma perspectiva etimológica da grafia. Então, o acordo simplifica? Sim. Poderia simplificar mais? Poderia, principalmente nos aspectos ligados ao uso do hífen. Por quê? Porque o texto do acordo, ao regular o uso do hífen, reduziu muito as regras que existiam antes, e bastante complicadas, mas não os autores sentiram que não era possível uma medida radical, como, por exemplo, eliminar o hífen de vez, em todos os casos. Isso não foi possível nos entendimentos. Então, houve uma redução das regras do traço de união, mas abriu-se uma necessidade de interpretar. E essa interpretação é que gera o problema. O que aconteceu agora, entrando já na segunda parte da sua pergunta? A Academia Brasileira de Letras já estava elaborando a 5ª edição do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Já estava elaborando. O acordo vem, é aprovado e tem que ser transformado num ato legal, tem que ser legitimado por um ato do presidente da República. E quando esse acordo é legitimado pelo presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Academia, então, adota os termos do novo acordo na 5ª edição do vocabulário ortográfico. O que implicou uma interpretação de vários aspectos do texto, interpretação que foi objeto da Comissão de Lexicologia e Lexicografia, dirigida, coordenada pelo professor Evanildo Bechara, que é um dos nossos maiores filólogos. Então, a partir das interpretações do professor Bechara, nesta comissão, com os seus auxiliares, 5 ou 10, são 5 lexicógrafos de primeira linha com ele, chegaram a algumas interpretações e, bom, aqui está o nosso vocabulário, vai obedecer a estas interpretações. O que não significa que elas não fossem abertas a outras interpretações dos outros países. Tem uma proposta, está ali, que era preciso ser feita e foi feita, certo? Então, nós temos hoje um vocabulário que está de acordo com o acordo ortográfico da língua portuguesa, em vigor no país, e num processo ainda de adaptação até 31 de dezembro de 2012. Agora, toda a discussão disso gera o medo, o certo preconceito de autores que dizem que isso poderia interferir, de certa forma, no seu processo criativo. Eu acho muito pouco provável. Complementando o que eu estava dizendo, eu dizia, o acordo simplifica, é um texto bastante denso, bastante bem construído, com alguns problemas, podia ter sido melhor. Ele é um texto que regulamenta, mas um texto que regulamenta e traz um etc. já complica, não é? Etc. num texto regulamentador é complicado, não é? E ele fala em pronúncia culta, ele levanta alguns critérios que demandam interpretação. Interpretação é um problema porque a interpretação exige um lado subjetivo, né? Agora, o que ele faz de muito importante, a meu ver, além da simplificação, é unificar. Mas ele não unifica a ortografia. Parece um absurdo que eu estou dizendo, mas não é não. Ele não pode unificar a ortografia porque não se pode unificar o não unificável. Se a ortografia tem uma base fundamentalmente fonética, e se as comunidades de fala portuguesa falam de maneira diferente, usam, né, a língua com pronúncias distintas, como é que você vai unificar isto? Então, o que o acordo faz, e é a coisa mais importante, ele unifica o consenso. Ou seja, esta forma de escrever a língua portuguesa é reconhecida por todos os países lusófonos como a ortografia da língua portuguesa. E aí mantida. Não importa a pronúncia deste ou daquele país. Importa que esta grafia, às vezes até com as alternâncias que ela permite, é a ortografia reconhecida por todos. Isto tem decorrências políticas, linguísticas, econômicas, diplomáticas,
bastante interessante. Sobretudo, destaca-se, além da dimensão linguística do acordo, a dimensão política do acordo. A dimensão política por quê? Porque a língua portuguesa aqui, só para dar um exemplo, que nos organismos internacionais exigia uma dupla representação gráfica, ou seja, os documentos tinham que ser escritos na norma ortográfica brasileira, na norma ortográfica não brasileira, porque abrangia Portugal e os outros países. Agora não, agora você não precisa duplicar documentos, né? Você não precisa de dupla grafia para nada. Unifica a gramática, mas mantém-se a certa tradição de cada país nos seus aspectos de sotaques, de tradição. Qualquer alteração de jeito, isso se mantém óbvio. Agora, quando o africano, o angolano, o moçambicano, o habitante de Guiné-Bissau, o timorense, o de Porto de São Tomé e Príncipe, vem aquela palavra, eles pronunciam como sempre pronunciavam. Não importa que ele diga, que o português diga verdade e eu diga verdade. O que está escrito é V-E-R-D-A-D-E. E todo mundo reconhece que essa é a grafia, tanto para a minha pronúncia de verdade, como para a pronúncia pernambucana de verdade, né, de verdade, né, e até para a pronúncia paulista, que eu não sei qual é, ou as pronúncias paulistas. E também para a pronúncia portuguesa, que vai debilitar a última vogal, vai debilitar a vogal muda, vai dizer brudado, quase comendo, né, a última vogal. Então, a pronúncia, não importa. Eu gosto sempre de dar um exemplo espanhol. Em espanhol você escreve C-A-B-A-L-L-O. Não é? A grafia é essa. Todos os povos de língua espanhola leem aquilo ali. Escrevem, C-A-B-A-L-L-O. Mas cada país fala de forma diferente a correspondência fonética dessa forma. Os espanhóis de Madrid dirão caballo. Não é? Os argentinos dirão caballo. E em alguns países hispano-americanos dirão caballo. Então a pronúncia é variada, mas a grafia é a mesma. E o cavalo não muda. E o cavalo não muda, continua o mesmo cavalo de sempre. Domício, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Muito obrigado a você por esse nosso novo encontro. O paradoxo da crônica. Já comentamos várias vezes a imensa possibilidade deste gênero híbrido, sua capacidade de se moldar aos mais diversos estilos, tanto que seduziu de Machado de Assis a Carlinhos de Oliveira. Mas há um marco histórico da crônica que deve ser observado. Sua popularidade definitiva se dá ali pelo começo do século passado, quando o maranhense Humberto de Campos passa a colaborar com mais intensidade na imprensa. O segredo desta popularidade pode ser descoberto no volume Melhores Crônicas de Humberto de Campos, lançado pela Global em parceria com a Academia Brasileira de Letras. O texto, leve e profundamente irônico, busca a conceituação perfeita, a tradução precisa do homem que se civilizava. O Rio de Janeiro era o celeiro da Belle Époque, um tempo onde o glamour estava em copiar Paris, em macaquear os gestos vistos como nobres. Paralelo a isso, corria a vida cotidiana, com suas tragédias, suas misérias. Humberto de Campos enxergava estes dois mundos com olhos críticos e corajosos. Não descansava de denunciar, instigar, apontar, mas fazia sua prosa com graça, bom humor, texto preciso. Daí seu sucesso, daí sua condição de cânone. E por falar em cânone, a crônica Senhora do Humor e da Graça se presta também para a discussão mais reflexiva, a imersão no quase ensaio. Gilberto Freire foi um dos que seguiram nesta trilha. Luiz Paulo Horta é outro escritor que usa a crônica como base para suas reflexões. Seu livro A Procura de um Cânone, lançado pela Top Books e também em parceria com a Academia Brasileira de Letras, parte de uma pergunta inquietante: quais os cânones que exigem o nosso tempo? Embora primordialmente fale de música e literatura, Luiz Paulo tem uma visão globalizada das questões nacionais. Assim, seu texto vai da ética à esperança, passando pela religião e a política, para contar de um país que ainda carece de seu rumo, mas que está no caminho seguro e correto. Não somos mais o utópico país do futuro.
Nosso tempo é o presente e sobre ele vamos construindo as bases de nosso caráter, de nossa formação humana. É o que nos ensina Luiz Paulo Horta em seus textos tão breves quanto intensos. 2 momentos complementares de nossa crônica, Melhores Crônicas de Humberto de Campos e A Procura de um Cânone, de Luiz Paulo Horta. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.